Palestra número 57 do livro Resposta a Algumas Perguntas. As diferenças no caráter humano. Pergunta: quantas espécies de caráter existem no homem e qual a causa das diferenças e variações entre elas? Resposta: o homem possui o caráter inato, o herdado e o adquirido, obtido através da educação. Quanto ao caráter inato, embora seja puramente boa a natureza inata conferida ao homem por Deus, ainda assim, aquele caráter difere entre os homens de acordo com os graus que ocupam. Todos os graus são bons, mas alguns são mais que outros. Assim, todo ser humano possui inteligência e capacidade, mas inteligência, capacidade e aptidão variam de pessoa para pessoa. Isso é evidente por si só. Por exemplo, tomemos algumas crianças de um mesmo lugar e família, frequentando a mesma escola e ensinadas pelo mesmo professor, criados com a mesma alimentação, em um mesmo clima, usando as mesmas roupas e estudando as mesmas lições. Certamente, entre estas crianças, algumas se tornarão hábeis nas artes e nas ciências. Algumas terão habilidades medianas e outras serão tolas. É claro, portanto, que existe na natureza inata do homem uma diferença de grau, aptidão e capacidade, mas não é uma questão de bem ou de mal. É simplesmente uma diferença de grau. Um ocupa o mais elevado grau, outro um grau intermediário e outro ainda um inferior. Assim, o homem, o animal, a planta e o mineral, todos existem, mas a existência destes 4 tipos de seres é diferente. De fato, que diferença há entre a existência do homem e do animal? Ainda assim, todas estas existem e é evidente que há diferenças de grau na existência. Quanto às diferenças nas qualidades herdadas, elas provêm da força e da fraqueza da constituição do homem, isto é, de pais fortes nascem filhos robustos e de pais fracos, filhos fracos. Além disso, a excelência da descendência sanguínea exerce grande influência, pois a semente vistosa é como a estirpe superior no caso das plantas ou dos animais. Por exemplo, vemos que crianças nascidas de pai e mãe fracos e doentes naturalmente terão constituição e nervos frágeis. Faltar-lhes-ão paciência, persistência, resolução e perseverança, e serão impulsivas, desde que herdaram a fraqueza e a fragilidade de seus pais. Além disso, uma bênção especial é concedida a certas famílias e gerações. Assim, os descendentes de Abraão receberam uma bênção especial, pois todos os profetas da casa de Israel são de sua descendência. É uma bênção conferida por Deus a esta linhagem. Moisés por parte de pai e de mãe, Cristo por parte de mãe, Muhammad, o Bab e todos os profetas e santos de Israel
pertencem àquela linhagem. Bahá'u'lláh também é descendente direto de Abraão, que teve outros filhos além de Ismael e Isaque, os quais, naqueles dias, migraram a regiões da Pérsia e do Afeganistão, e a abençoada beleza é um de seus descendentes. Portanto, é evidente que o caráter herdado também existe, a tal ponto que, se o caráter de alguém não condiz com aquele de seus ancestrais, não será contado espiritualmente como sendo daquela linhagem, mesmo sendo corporalmente um descendente. Tal é o caso de Canaã, que não é contado entre os descendentes de Noé. Quanto às diferenças de caráter advindas da educação, estas são de fato grandes, pois a educação exerce uma enorme influência. É por seu intermédio que o ignorante adquire conhecimentos, o covarde, coragem, o ramo torto se endireita, a fruta azeda e amarga das montanhas e selvas torna-se doce e suculenta, e a flor de 5 pétalas vem a ter centenas delas. Graças à educação, os povos selvagens tornam-se civilizados e até os animais adquirem maneiras semelhantes às dos seres humanos. Deve-se conferir à educação a máxima importância, pois assim como as doenças são altamente contagiosas no mundo corpóreo, o caráter também é altamente contagioso no reino dos corações e dos espíritos. As diferenças causadas pela educação são enormes e exercem grande influência. Agora, alguém pode dizer que, uma vez que a capacidade e a aptidão das almas diferem, tal diferença levará, inevitavelmente, a uma diferença de caráter. Isso, porém, não acontece, pois há 2 tipos de capacidade, inata e adquirida. A capacidade inata, criação de Deus, é total e completamente boa. O mal não existe na natureza inata. A capacidade adquirida, porém, pode se tornar causa do mal. Por exemplo, Deus criou o homem de tal modo, dotando-o de tal constituição, de tais capacidades, que ele colhe benefício do açúcar ou do mel, mas é prejudicado ou morto pelo veneno. Estas são uma capacidade e uma disposição inatas que Deus conferiu igualmente a todos os homens. Mas o homem pode começar, pouco a pouco, a ingerir veneno, uma pequena quantidade a cada dia, aumentando gradualmente até chegar ao ponto de sucumbir se não consumir alguns gramas de ópio todos os dias, quando suas capacidades inatas pervertem-se completamente. Observemos quanto a disposição e a capacidade inatas podem ser mudadas completamente em consequência de variações de hábito e instrução, a ponto de se perverterem absolutamente. A repreensão aos perniciosos não se dá por sua capacidade e disposição inatas, mas sim devido àquele que eles próprios adquiriram. Na natureza inata das coisas não existe o mal, tudo é bom. Isso se aplica até mesmo a certos atributos e capacidades aparentemente censuráveis
que dão a impressão de serem inerentes em algumas pessoas, mas que não são, na realidade, repreensíveis. Por exemplo, notamos numa criança, desde o começo de sua vida, enquanto ainda amamentada, sinais de avidez, ira e impaciência. E disso se pode argumentar que o bem e o mal sejam inatos no homem, e que isso é contrário à bondade pura da natureza inata e da criação. A resposta é que a avidez, que significa exigir cada vez mais, é uma qualidade louvável, contanto que seja manifesta de modo conveniente. Assim, fosse uma pessoa demonstrar avidez na aquisição de sabedoria e conhecimento, ou no exercício de compaixão, generosidade e justiça, isso seria muito louvável. E se fosse tal pessoa direcionar sua indignação e ira contra os tiranos sanguinários, que são como animais ferozes, isso também seria muito meritório. Se, porém, essas qualidades fossem manifestadas sob outras condições, isso mereceria repreensão. Segue-se, portanto, que de forma alguma existe o mal na criação e na existência. Mas quando as qualidades inatas do homem são utilizadas de um modo ilegítimo, tornam-se censuráveis. Assim, se uma pessoa rica e generosa der esmola a um homem pobre, para que este a gaste com suas necessidades, e se ele gasta aquela soma de maneira imprópria, isto é censurável. O mesmo se aplica a todas as qualidades inatas do homem que constituem a essência da vida humana. Se elas são manifestadas e empregadas de uma maneira imprópria, tornam-se censuráveis. É claro, então, que a natureza inata é puramente boa. Consideremos que a pior de todas as qualidades, o mais odioso de todos os atributos, a base de todo mal, seja a mentira, e que nenhum mal ou qualidade repreensível possam ser imaginados em toda a existência. Ela reduz todas as perfeições humanas a nada e dá origem a inúmeros vícios. Não há atributo pior que esse, que é a base de toda a maldade. Ora, não obstante tudo isso, fosse um médico consolar um paciente e dizer: graças a Deus, estás melhor e há esperança de teu restabelecimento. Ainda que tal afirmação seja contrária à verdade, ainda assim, algumas vezes, irá aliviar a mente do paciente e se tornará o meio de cura da enfermidade. E isso não é repreensível. Essa questão foi agora mais claramente elucidada.